Não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo, porque, criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia, graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só, fez toda a raça humana. Este trecho está no catecismo, nosso catecismo da igreja, da nossa igreja, e também é baseado em Atos. Então, assim nós começamos mais um Mulheres de Fé podcast. Que alegria nos encontrarmos aqui nesse programa, que tem sempre temas diferentes, temas para o mundo, né? O nosso mundo feminino que nos ajuda sempre. Esse é o objetivo desse programa e hoje o tema com certeza vai nos ajudar também. Aqui ao meu lado está minha companheira de missão, Graciele Reis. Olá, Vânia, mais uma vez, estamos aqui juntas. E olá para quem nos assiste neste momento, seja pela TV, quem nos ouve pela rádio, quem vai assistir esse vídeo no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindas. Então, como a Vânia falou, temas sempre importantes para a nossa vida feminina, formação humana, espiritual. E com certeza o tema de hoje também é bastante importante. Nós vamos falar sobre nutrir-se bem para viver bem. Como anda a sua alimentação? E a nossa convidada de hoje é a nutricionista Nathalie Teixeira. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, Nathalie. Muito obrigada, eu que agradeço de estar aqui com vocês. E começa contando pra gente sobre a sua profissão, a sua trajetória, o que te encanta nesse mundo da nutrição. Sim, bom, a nutrição desde criança que eu escolhi para ser nutricionista. E quando eu me formei, me veio aqueles questionamentos sobre a qualidade alimentar. O que estamos a comer, como que é? Porque quando a gente fala de nutricionista, só pensa no consultório, sentada, a fazer as dietas, né? E pronto, me via além daquilo, não me via muito ali no consultório. Então, logo quando terminei a faculdade, fui fazer a pós em segurança e qualidade alimentar. E desde então, sempre trabalhei na área de auditoria. Sempre fazendo auditoria para rede de fast food, para restaurantes, hotéis. Sempre fui nessa área, cuidando da alimentação da pessoa em outros âmbitos, né? Ali vendo que as pessoas estavam servindo as coisas como deveriam ser servidas, né? E querendo que o estabelecimento estivesse dentro de um padrão de qualidade adequado. Pronto, depois em 2022 casei, vim morar para Portugal e desde então estou me adaptando à minha rotina de casada. Tenho uma filha agora, né, também com 15 meses e tenho me dedicado à nutrição da minha família. Eu costumo falar que nutrir é amar a minha família. Descobri isso dentro dessa nova perspectiva de vida, né, que Deus me colocou para viver. E eu vejo no seu Instagram como você já vai ensinando a beber, a tocar nos alimentos, a experimentar vários tipos de alimentos. Sim, assim, eu vou assim com ela sem medo mesmo, obviamente, né, sabendo o que uma criança pode comer ou não. Mas eu tento dar uma dieta variada e, assim, o que temos, na maioria das vezes, no nosso quintal. Então, é muitas coisas que a gente tem, que planta por ali. E tentar oferecer para ela o máximo de coisas. E acho que ela tem aceitado bem. Sim. Eu quero também recordar quem nos acompanha, Nathalie, que seu rostinho não é estranho. A Nathalie tem prestado sempre um serviço para a Canção Nova aqui em Portugal. Ela sempre presente também, muitas vezes, no Manhã Viva, fazendo as rubricas, ensinando a preparar os alimentos, né? Então, assim, é uma alegria. De fato, a gente agradece a sua presença aqui. E eu queria começar perguntando, né? Como é que é essa nossa relação com os alimentos? Que às vezes a gente age como se o alimento fosse nosso inimigo também, né? Aquela proibição, isso eu como, isso eu não como. Como deve ser a nossa relação? A gente tem que ser amiga de todos ou tem alguns alimentos que a gente tem realmente que ser inimiga? Pois, assim, a palavra inimiga é muito forte, né? Assim, forte. A gente não pode ser inimiga de um alimento. A gente tem que ter uma boa relação com todos e saber selecionar o que é bom ou o que é ruim. O que a gente tem que ter é, assim, ser seletiva e não inimiga. Então, saber selecionar o que é o certo e o que é o errado. Nada é proibido, se a gente for pensar da alimentação. Nada, porque comer é gostoso. E tem as coisas geralmente que são... com certeza. E geralmente o que não presta é o mais atrativo, é o que dá mais alegria, mais, enfim, a gente fica mais feliz de comer. Então, a gente tem que ser amiga de todos os alimentos e saber da quantidade, da frequência,
quando, por quê, como que eu estou comendo esse alimento, quantas vezes, qual que é a frequência. Sei lá, vou na casa de um amigo e esse amigo me oferece um hambúrguer. Um exemplo que pode acontecer. Sim. Eu não vou comer porque eu sou inimiga do hambúrguer. Então, assim, tem que também saber conviver com os alimentos que a gente tem presente, né? E saber que é um dia, é esporádico, eu vou comer aquilo, mas sabendo que amanhã já tem que voltar à minha rotina alimentar. Então, eu acho que não é ser inimiga, mas ser seletiva. Saber Interessante, E enfrentamos hoje uma questão, né? Todas as mulheres, a maioria, né? A vida agitada, de trabalho, casa, muitas com ansiedade, depressão e vários outros transtornos, né? Que falta essa olhar a mulher como um todo, as próprias mulheres precisarem se olhar como um todo, né? Corpo, alma e espírito. E nisso está essa parte fundamental da alimentação. Então, como a mulher de hoje tem se alimentado bem, não? E como isso acaba interferindo nessas questões de ansiedade, depressão? Sim, hoje com a correria a gente acaba por se alimentar mal. Isso estou falando no geral. Uma coisa é um grupo de nutricionista que sabe o que pode comer e o que não pode comer, né? Mas vamos falar da parcela da população que não sabe, né? Enfim, acabam por escolher, né, coisas que não são tão legais. Envolvendo aqui um pouquinho a ansiedade, que é o foco de falar, tem alguns alimentos, né, que para quem está naquele estresse, naquela ansiedade, que acontece com todas nós, né, de acontecer, tem alguns alimentos que podem ajudar, né, a controlar isso, né. Por exemplo, tem uma carga de nutrientes, mas vamos falar de alguns, né, que é o triptofano, e as vitaminas do complexo B, que é a colina, B12, ácido fólico, B6, enfim. Esses nutrientes, eles são precursores da serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, de ficar feliz e tal. Então, se eu estou vivendo uma situação de estresse, de ansiedade, eu já tenho que procurar os alimentos que são fonte desses nutrientes. Que aí vai entrar o quê? Carnes, as carnes magras, né? Peixes, leite, ovos, os frutos secos também, que é muito interessante comer, abacate, enfim. Fora esses alimentos, né, que ajudam na precursão do triptofano, que ajuda na serotonina, também podemos falar dos alimentos fontes de vitamina C, que a vitamina C ajuda a diminuir o cortisol. E o cortisol é o hormônio da ansiedade, do estresse, de estar sempre ligado aqui. Então, alimentos fontes de vitamina C, laranja, tangerina, kiwi, enfim. A banana também é muito interessante na parte do triptofano, só recapitulando, que é um alimento barato e de fácil acesso e que é bom consumi-lo. Os antioxidantes, aqui vamos falar um pouquinho do cacau, que é interessante, e do chocolate amargo. Eu sei que a gente, às vezes, não gosta muito de chocolate amargo, né? A gente tem pessoas que... um chocolate, assim, normal, com café, assim, irresistível calha pra muito mim. bem. Tem aquele chocolate, assim, 60%, 70%. Eles têm os flavonoides, que também são bem-vindos aí para ajudar a ansiedade. Do antioxidantes, podemos também falar aqui do anti-inflamatório, da cúrcuma, também, que hoje é muito falada, muito estudada. E de fácil acesso. Fácil acesso. Hoje a gente tem no mercado facilmente, ou também como tem em pó, em cápsula. É só escolher o que é melhor para você, né? E também ajuda bastante no estresse oxidativo. Os probióticos, então, o iogurte natural, o kefir, que também ajuda muito a regular o intestino, a manter a flora intestinal saudável. E mantendo a flora intestinal saudável, a gente tem o eixo intestino e cérebro, que eles se comunicam. Então, você mantendo o seu intestino bem, ele se comunica com o cérebro e também controla essa ansiedade, se calhar, né? Esse estresse. E também o que é muito importante falar aqui, que tem muitos estudos que falam sobre o ômega 3. O ômega 3 também... ele ajuda muito na saúde mental. Isso serve, assim, um geral para a população comer alimentos fontes, como sardinha, abacate, chia, linhaça. E também ajuda a diminuir a ansiedade. Então, é muito... Até tem estudos que falam que ajuda também a diminuir o Alzheimer. Então, pensando Isso é bom para memória, né? Para memória. Então, pensando a longo prazo, que a gente, se Deus quiser, vamos chegar na velhice, já é bom consumir alimentos fontes ou ainda, se for necessário, ter um suplemento com ômega 3. Isso que eu ia te aí depende da situação. Porque, então, é bom a gente ter, porque eu tenho, né, o frasco lá com o meu ômega 3 em casa. Procuro tomar, porque, assim,
No peixe há ômega 3, né, Nathalie? Sim. Mas é bom tomar suplementação, não tem problema nenhum. Não há nenhum problema. Pois É assim. E dos diversos outros suplementos, além do ômega 3, a vitamina B, para Sim, um pouquinho, assim, é uma o que curiosidade minha. eu acho que é mais interessante assim, a gente primeiro buscar os alimentos. Né? Você vai Buscar nos alimentos. buscar os alimentos. Isso. Talvez, se aquilo não chega, se você sente que precisa mais, que o que você come não é tão necessário, sempre tem que buscar alimentação. Um nutricionista, ele sempre vai te indicar a alimentação primeiro. E assim, isso é inquestionável. Depois, se ele vê a necessidade daquele paciente, aí sim a gente pode entrar com suplemento. E também não viciar o corpo. Se toma um ômega 3, Exatamente. um dia sim, 2 não. Sabe, Nathalie, assim, vai tentando. E uma coisa mesclar. interessante é que às vezes a gente chega em alguns lugares e tem lá um armário cheio de... E acaba se tornando, para nós mulheres, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, acaba tornando uma mania comprar suplementação. Ou às vezes porque viu a propaganda. Exatamente. Esse é um assunto de propaganda, de internet, de influenciadores, às vezes me preocupa um pouco. Eu, né? Me preocupa um pouco porque às vezes a gente acaba vendo e quer fazer todas as suplementações, isso em todas as fases da vida, seja para uma gestante, para quem seja, né? A gente olha uma coisa e quer fazer aquela suplementação. E talvez não é necessário. Pois é. Muito interessante isso que você falou. E falando internet, é tanta também informação que se fala de come isso, come aquilo outro, isso faz mal, isso vai causar tal doença. Aí também uma coisa que eu acho que é polêmico. Lactose ou não. Também qual outra questão? O glúten ou não. O glúten, os vilões, ou né? não, são os vilões. O leite os ou não. vilões são a lactose, o glúten, o pão e o leite. Aí eu fico assim, gente, por onde seguir? A gente meio a tanta informação, porque eu mesmo amo queijo. Eu não me vejo cortando Somos queijo. duas. Queijo é difícil. Somos duas E glúten, assim, eu não sou Somos aquela três. super fã de pão, mas assim, uma massa, uma outra coisa com glúten, então assim, o que você deixaria de orientação quanto a isso? Esse mundo de informações da internet. Tá, eu vou falar da orientação da Nathalie, nutricionista, porque às vezes, pronto, cada uma tem uma visão, né? Claro. Assim, o glúten, leite, seja de que for. O glúten, para quem a gente tem que tirar o glúten? Para quem é intolerante, para quem tem uma doença celíaca, né? Para quem tem... Então, isso hoje em dia virou assim, tudo inflama. Mania, se você entrar né? na internet, tudo inflama. Leite inflama, iogurte inflama. Tudo inflama. Você vai falar, meu Deus, vou comer o que agora? Vou comer só couve, que não inflama. E alface. E alface, sabe? Assim, então, tudo inflama, mas antigamente não se falava disso. Então, hoje tudo inflama. É verdade. Falar da lactose, beber uma lactose inflama. Pronto, eu já tive um professor na altura que também tinha essa questão. Ele é super assim no mundo do intestino. E se falava muito da lactose. E teve uma paciente dele que tirou a lactose. Ela tirou por ela, né? Não consumia a lactose. Ai, porque me inflama. É na onda do desinflamar. Me inflama. E ela continuava com o intestino muito ruim, muito mal. Aquela flora não era boa. E ele perguntou, mas qual leite tu tá a beber? E ela falou assim, tô bebendo um leite de amêndoas. Ele, opa, amêndoas também inflama. Então, vamos tirar o leite de amêndoas. Então, assim, às vezes a pessoa tira um leite de lactose e começa a beber uma bebida vegetal, né? De soja, por conta própria, né? Por conta própria. E aquilo também, talvez, não calha bem. Sim. Então, assim, o ideal é uma dieta equilibrada. Para tudo, sabe? A gente fala assim, eu não vou tirar o glúten, mas você tem intolerância ao glúten? Você é celíaco? Tem necessidade? O pão, né? Que fala que o pão tem glúten, né? E a gente tira o pão para comer a tapioca. Mas a tapioca é muito mais calórica do que um pão, sabe? Assim, não tem o glúten, mas tem a caloria. Mas tem a caloria, sabe? Então tem que saber um pouco equilibrar. Não ir muito nessas ondas. Não substituir por conta própria. E por isso que é bom sempre ter uma consulta com um profissional, acompanhamento de profissional para que seja aquela dieta mais personalizada possível, né? Para a realidade daquela pessoa, para a idade, para as questões que ela enfrenta, seja de ordem emocional, seja de ordem física. Então, o equilíbrio e ter um trabalho ali personalizado. Sim. Exatamente. Nathalie, uma questão assim também que a gente queria saber, né? Os alimentos influenciam o nosso desempenho no dia a dia, a nossa vida, digamos assim. Sim, né? Influencia, posso falar aqui diretamente, né? Influencia diretamente. Digamos que a gente tem aqui agora uma refeição, vamos fazer um almoço, né? Vamos almoçar nesse momento. Se fosse um almoço só com hidrato de carbonos, só com gorduras, com batata frita, com carne gorda, quando nós comemos aquilo, o nosso próprio consciente já fica pesado, né? Epa,
comi coisas que não são legal. Então, aquilo vai influenciar totalmente no seu dia, porque tá aqui a martelar. Comi coisas que não eram saudáveis, meu Deus do céu. Nossa, à noite tem que ir pra academia. Não, amanhã eu tenho que acordar, tenho que ir pro ginásio, né? Amanhã eu tenho que acordar, tenho que ir pro ginásio. Então, aquilo vai influenciar totalmente na rotina do seu dia. Porque você comeu algo e a digestão talvez vai ser também mais demorada. E você vai ficar pensando, é inflamatório. Comi o macarrão que tem glúten que me inflamou. Meu Deus do céu, e agora? Amanhã eu tenho que tomar um shot de manhã para poder... Então, assim, aquilo vai influenciar diretamente na sua rotina. Se tu comeu uma salada com um arroz com ervilhas, com peixe ou com uma carne magra... Você sabe quando você come bem. A gente sabe quando a gente come bem. Verdade. Você sente-se bem. Diferente. Então, você sente-se mais revigorada, comeu bem, você está mais bem disposta, não está preocupada que tem que ir para o ginásio para queimar aquela caloria, mas sim para manter a sua saúde bem, né? Então, aquela rotina já muda. Então, o que a gente está a comer influencia... na sua rotina. Isso é inquestionável, não tem o que falar. Inclusive no sono, né, Natália? Inclusive no sono. Isso é uma questão para mim que eu deveria melhorar. Porque, assim, confesso eu, questão de sono, de ansiedade... eu não sou uma pessoa que como mal. Como de tudo, até cebola crua. Mas, sério. Mas, mas a gente precisa... ter ali também uma dedicação para o tempo, cultivar, porque que é importante, né? O bom hábito alimentar, que penso eu que não é só a comida boa, a comida saudável, mas a questão do tempo, da correria, porque eu sou uma, né? Que eu sou solteira, mas faço inúmeras atividades e eu acabo depreciando o momento de cozinhar e de comer. Confesso, assim, minha confissão pública. Sim. Mas então, por que é importante a gente cultivar os bons alimentos, essa alimentação saudável, assim, vendo esse todo? Sim, assim, a base tem que ser boa. Pelo menos a base, né? O tentar fazer em casa, o tentar, quando for comprar fora, comprar uma coisa assim um pouco melhor, um alimento um pouco melhor. Essa base tem que estar bem feita, porque no dia da correria, no dia que você estiver ocupada, isso eu vejo em todos os âmbitos. Eu vejo no âmbito da mulher que é casada, da solteira, da missionária, da freira. Eu vejo assim, em todos os aspectos deve ser muito complicado uma alimentação, porque cada um tem os seus deveres, que são muito... exigentes, né? Cada um tem as suas exigências. Então, acho que tem que ir ali e manter a base. O que a gente pode fazer para tentar manter a base? Que isso também é interessante. Depois que eu tive a bebê, também aprendi um pouco mais nesse âmbito. Tentar congelar. Por que não congelar? Então, tem vezes que em casa eu faço, sei lá, um grande prato de comida e congelo as coisas. E isso me facilita tanto para mim, às vezes numa rotina, por exemplo, hoje tem que vir para cá, então já sei que tem coisa congelada para tirar, do que ter que fazer um lanche ou ter que comer um pão com alguma coisa. Sim. Então, não há nenhum problema, que é uma outra questão também, que às vezes a gente fica com dúvida, né? A questão de comer o alimento fresquinho, fazer na hora. Então, congelar não há problema nenhum. Congelar não há problema nenhum, pode congelar, comer ali até 30 dias, tirar um dia... De vez em quando eu paro para cozinhar, eu congelo. Pois faço é, a melhor assim, coisa. Isso é muito bom. Muito bom. Congelar, eu acho que facilita muito. Isso entra em sopa, a gente faz sopa, eu moro sozinho, ou em casa, a gente é em dois, a bebê ainda não... A gente é em três, mas a bebê ainda não dou assim muita sopa pra ela. Também sempre sobra, né? Então, sobra muito, mas eu sempre faço uma panela desse tamanho pra congelar, que eu já sei que ali na semana já tô descansada. Ô, Natália, então, entre comprar uma coisa prática, né, um fast food, e congelar era preferível pra nós... Pois, o congelar... Tirarmos do congelador, é lógico. Pois, eu acho que tirar do congelador... E fazer uma refeição como deve ser. E também, assim, o que a gente pode falar aqui também um pouco... Eu também sou ser humano, também gosto de coisas que também... Que é normal, né? Hambúrguer, por exemplo. A gente gosta em casa. O que eu faço? Eu faço hambúrguer. Então, a gente não... Não sei a última vez que a gente saiu pra comer hambúrguer. Não sei, talvez quando eu era solteira, se calhar. Nossa. Assim, não sei. Então, eu faço hambúrguer em casa. Faço com carne com aveia e congelo. Sim. E é muito simples, porque para eu fazer, ele não tem que descongelar. Então, eu já tiro do congelador, já ponho geralmente no forno, ou na air fry, tanto faz. E ali, pronto, tem o pão eu compro integral. Ou também faço pão. A gente também tem que ter um pão em casa, então você qual pão que eu tô a comer. É o ideal, né? É o ideal. Tem o ideal e o real. E pronto, então assim, a gente também também consegue comer um lanche, mas pronto. Não, e que também satisfaz aquele prazer e que... Pronto, que não foi uma coisa comprada, enfim. Verdade. Você falou bastante das escolhas, né? Que fica forte para nós, é isso, né? Saber escolher. Não
falar que é inimigo, isso não, né? Palavra forte, como você trouxe. Escolher. Agora, existem alguns alimentos que você diria para nós, para as mulheres que estão acompanhando, que são, de fato, assim, vilões, não devemos ingerir? Sim, tem alguns alimentos que devemos evitar. Então, isso é no geral, para nós mulheres, né? E para uma população no geral, que seria muito bom a gente evitar. Que é o hidrato de carbono simples, né? Que não é integral. Então, pão branco, massa branca, tudo que é o bolo sem ser nada ali de integral, nada que dê força para aquele bolo, sabe? Que deixe ele mais rico. Sim. Então, as massas gerais, a farinha branca, pronto. A farinha branca tentar ali evitar. O pão português, antes de você terminar essa resposta, o pão português é diferente do nosso? O pão português é mais saudável? Porque é mais escuro? Eu vou falar assim, o pão, olha, acho que eu nem comprei, a gente sempre faz em casa. Então, quando eu faço, eu uso... Nossa, tem Vai ter que tem um mercado em casa, né? Que a gente usa podia fazer a Só feira. para falar da receita. Nós fazemos Mas ela tem horta em casa, fazer em casa, a gente tem que ir lá pão. fazer a feira. Pois, olha, fica à vontade. Então, a gente, pão... eu acho que sim, porque o que eu tô a ver, eu uso mais a farinha integral, a farinha de aveia, a farinha de centeio. Se eu não me engano, é isso. E também essa que eu acabo por usar. Pronto, aprendi com a minha sogra. Então integral. Eu acho que esse é o pão português, que é o pão que ela faz, que eu faço também. E eu acho que a mensagem que a gente tira daqui, né, é o caminho da sobriedade, do equilíbrio em relação aos alimentos, em relação ao tempo, em relação a como a gente conduz a nossa vida como um todo, né? Tem até uma frase aqui do Papa Francisco interessante, em que ele diz: peçamos ao Senhor que nos ajude no caminho da sobriedade, para que todas as formas de gula não tome conta de nossas vidas. E muitas podem ser as formas de gula, pelo alimento, ou o que consumimos, ou como a gente não trabalhar a nossa vida no equilíbrio, né? No corpo, alma e espírito. Sim. Pois, também é muito interessante falar na parte da sobriedade, né? Que assim, a gente sempre tem que sair da mesa assim, satisfeito, mas não assim, cheio, né? Então, sempre lembrar um pouco de assim, a sobriedade é saber, olha, estou satisfeita. E agora, pronto. Agora, assim, mas não tá cheia, porque aquilo também causa até depois mal para a sua digestão. De comer até não aguentar mais. Você pode ver que até depois você fica mal. Fala, nossa, tô tão assim cheia. Eu tenho que tomar um chá, um digestivo. Mas pronto, comer com sobriedade, né? Sim. Ô, Nathalie, então, voltando àquela questão, seria o pão, então, que a mulher deve evitar o pão branco? Só lembra que falando dos alimentos. O pão branco, todos esses hidratos de carbono que não são integrais. Pronto, isso tem que se evitar. Açúcar, também o açúcar livre. Também que ele se forma gordura depois no nosso corpo. Então, o açúcar tentar evitar ao máximo. Sim. Que mais? Gorduras. Então, assim, carne muito gorda, coisas muito fritura, muito frito. Pronto, também tentar evitar. O sal também em excesso, também tentar evitar. Tudo isso é visando também assim, a nossa saúde futura, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como é um cuidado também do nosso corpo, né? Assim, com o que a gente está a ingerir. A gente tem que, comer bem, que é uma forma também de cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Assim, então, também levar um pouco por esse lado também. E são coisas simples, né? Evitar, né? Como você sugeriu, não é nada assim, né? Que vai custar tanto, né? Fazer uma escolha de um pão diferente, né? Para nós. Estamos evitar. E às vezes a pessoa, assim... Açúcar. O açúcar. Eu falo mesmo do açúcar. Eu tomo o café com açúcar. Ok, isso também ninguém vai tirar... de uma hora para outra o açúcar do café, porque também é difícil. Eu sei que isso é difícil. Mas é tentar ir diminuindo. Vai diminuindo. E uma hora você vai existe chegar. mesmo isso de trocar o açúcar branco pelo o mascavado? Ou dá no mesmo? Isso no final vai virar a mesma coisa. Olha, entendi. Assim, o que pode ser que é melhor é a qualidade do açúcar, porque está numa forma mais integral, foi menos manipulado, teve menos processos industriais. Então, ok, a qualidade do açúcar, o mascavo, talvez o amarelo, ele é melhor. Mas no nosso corpo, tá para virar a mesma coisa. Sim, do que o branco. Mas e o adoçante, então, Adoçante, primeiramente, se a pessoa for diabética. Segundo, eu também não sou assim... Isso é a minha opinião. Também não sou tão a favor do adoçante, porque também tem alguns estudos que citam que ele também pode desregular a microbiota intestinal. Então... Olha, a conversa é tão boa. Chegamos ao fim. Muito rápido. Muito rápido, mas foi...
rápido e proveitosa, Nathalie. Foram ótimas as dicas Sim, que você muito. trouxe, né, Graci? Muito. Uma conversa assim, e coisas que a gente realmente precisa mudar e repensar, não é? Isso, ter uma vida sóbria, né? Lembrando essa Sobriedade frase. na alimentação. Essa frase do Papa Francisco. Então, agradecemos a tua presença, Obrigada. Nathalie. Muito obrigada. Eu Também agradeço. quem nos acompanha, seja na TV, na rádio, no canal do YouTube. Lembrando que o Mulheres de Fé podcast será exibido sempre às quartas-feiras. E também segue o convite de seguir as nossas redes sociais, @CN Portugal e Mulheres de Fé CN. Então, Isso. um abraço a todos aqui. E esse programa também vai estar no nosso grupo Mulheres de Isso. Fé do Facebook, que já está lá há alguns anos. Então, esse programa também vai para lá. Assim, nós terminamos recordando aqui a fala da Nathalie, o testemunho dela, que as mulheres precisam voltar a cozinhar seus próprios alimentos. Foi, Não é? exatamente. Então, olha, você deu aqui uma dica para mim e eu tenho certeza que para as mulheres. E assim, nós nos despedimos e até o próximo podcast. Mulheres de Fé Podcast, se Deus quiser. Tchauzinho!